Fala galera, hoje aqui no canal Barão Invest, eu, Igor, meu irmão Thiago e o nosso querido convidado do Professor Jota, professor de Sociologia, História, Filosofia e também aí mentor de vestibulandos, né Jota? Prazer em recebê-lo aqui hoje no nosso canal Barão Invest. Eu que agradeço vocês, muito obrigado pelo convite, eu estou muito honrado de estar aqui e o mais legal, né, de rever os meus alunos, ex-alunos, amigos por uma vida inteira e olha como o mundo gira, né, o mundo gira e a gente acaba se encontrando de alguma maneira, né, os bons se atraem, né, ótimo, e isso é muito importante, é uma honra aqui, muito obrigado, tamo junto sempre, hein. Os maus se atraem também, mas no nosso caso são os bons, né? Verdade. A gente vai fazer hoje um especial sobre o Barão de Mauá, que é, na verdade, o nosso patrono aqui. Tem por fundo histórico toda a questão do empreendedorismo no Brasil, do investimento, o primeiro pioneiro, né? A gente não tem como deixar de dizer. E, claro, relacionado aos investimentos, porque de investimento ele entendia muito. E também foi, fora o investimento, foi um empreendedor, foi um industrial, foi um prestador de serviço público, enfim. Eu acho assim, primeiro, realmente, boa tarde aí, boa noite, bom dia, não sei o que elas vão escutar, mas um grande abraço a todos aí que estão ouvindo. Eu acho que vai ser bem legal, porque a gente vai fazer vamos falar bastante, um bate-papo sobre quem é o Barão de Mauá, o Visconde Barão de Mauá, mas eu acho que o foco principal é isso que os meninos estão falando. É o entendimento como é difícil ser empreendedor no Brasil, no século XIX, ou no século XX, ou no século XXI. Então é muito difícil você ser empreendedor no Brasil e você ter uma visão de vanguarda. Tem muita coisa que te puxa, muita coisa que te impede. Eu acho que a história do Barão ou Visconde de Mauá, a gente vai falar sobre isso, é um exemplo muito grande de um dos grandes empreendedores, eu acredito, como historiador, que é o grande empreendedor do Brasil. O pai do liberalismo no Brasil, se a gente pensar no pai do liberalismo, né? Mas um cara muito interessante, porque o que ele fez, o que ele pretendia, o caráter, lógico que eu gosto assim, meninos, não existe mocinho ou bandido na história. Depende do referencial que você utiliza e o pior, depende de quem está no poder. Se quem está no poder que vai contar a história dos vencedores. Muito bem, sempre. Então, eu acho que a gente vai trocar ideia, eu vou trazer algumas informações, alguns dados, para que, né, o ouvinte possa tecer aí a sua opinião, mas o foco principal é entender como é difícil empreender nesse Brasil, como é difícil investir no Brasil. Né? E até porque as leis mudam muito, né? E desde aquela época já era assim, hoje em dia e continua, né? As leis mudam muito rápido, o jogo é como todo mundo que investe, gosta de investir, gosta de leis, gosta de, por exemplo, como jogar um futebol, gosta de saber as regras para poder jogar dentro das regras. E no Brasil muda muito rápido. Talvez não só mudar, como excesso. Né? A gente aqui tem um quadro estatizante, né? Que traz uma porralhada de lei. E a gente quer, na verdade, um Estado liberal, em que empresas possam funcionar. E que as pessoas possam investir e ser empreendedores da sua própria vida. Né? E isso, infelizmente, o Estado tem essa carga e essa carga acaba se tornando cada vez pior. Né? Um dos dados, inclusive, que eu vi recentemente, é que o Brasil, de 30, 60, na verdade 60 anos atrás, representava ali 5% da economia, do PIB. Hoje, a gente tem um Estado com 43% da economia. São efeitos de diversas políticas que não cabem nesse vídeo, claro, mas como a gente tem alguns vieses, né? A verdade é que isso é histórico, né? Se a gente puxar, a gente vai falar muito sobre a questão do Barão Visconde de Mauá, né? Em relação a como que esse cara vai chegar ao topo do prestígio e chegar ao ponto dele ser realmente sacaneado pelas estruturas do Estado, de um imperador e de uma elite agrária que vem do Brasil desde a colonização. Na verdade, a gente começa com a colônia, né, Jota? Sim. Que é essa característica social e econômica de escravocrata. Agrária. E é engraçado, é bom o Igor falar isso, porque é o seguinte... Quando você pega lá a independência, 7 de setembro tá aí, né? Então vamos falar. Não teve participação popular no 7 de setembro. Ninguém. Não houve um movimento revolucionário onde a galera foi lá e fez uma revolta. Revolução Francesa, não. Imagina. No máximo tava passando um caboclo puxando o burrinho ali ao lado do Ipiranga. Dom Pedro I tava com dor de barriga. E aí quando ele vai até as margens do Ipiranga, esse macar do pai enchendo o saco dele. Ele falou: eu não aguento mais, pá. É o seguinte, independência ou morte. E aí saem os dragões del rei lá gritando e acabou. Tá feito. Quer dizer, não teve uma participação popular porque não tinha consciência de Brasil. E por isso que eu tô falando isso, porque o Brasil continua, mesmo com a independência,
agroexportador e escravista. Isso acontece também na República. Até porque a mentalidade não muda muito rápido, né? Ele era colônia e a mentalidade demora séculos. Demora. Então, o Brasil continuou escravocrata, agrícola, agroexportador, vamos ser governados por um português, que é um Bragança, e pior, a gente não tem participação popular de rompimento. Beleza, aí passa o primeiro reinado, aquela confusão, regência, mais confusão ainda, né? Balaiada, sabinada, malês, farroupilha e cabanagem, toda aquela confusão. Aí no segundo reinado, que é o contexto histórico do nosso personagem de hoje, está lá o Barão Visconde de Mauá, no segundo reinado, onde se tem a ideia de consciência de um brasileiro. Isso é muito importante falar. Até o segundo reinado, a gente não tem ideia do brasileiro como nacionalidade. Não, aí no segundo reinado, o Estado brasileiro, o Estado, né, tá ali. Então o cara começa a identificar-se nacionalmente como brasileiro. Até porque você pega aí 1840, e aí você pega 48, você tem já lá as questões nacionalistas, né, o nacionalismo como ideologia burguesa, que vem desde a Revolução Francesa, permeia ali com a era napoleônica e vai para as revoluções liberais de 1830 e 1848 também. E o nacionalismo como ideal burguês. É interessante fazer isso. O nacionalismo é um ideal burguês, né? Então você tem lá a unificação italiana, a unificação alemã. Até porque para conseguir fazer o comércio entre os países, as taxas unificadas, né? Se fosse separado em várias províncias, vários estados, era uma taxa em cada estado, você ficava louco. Vide, por exemplo, que a Prússia fará, né? Mesmo com o Solverein, o alemão meu está muito longe, 1834, na unificação ali, na conferência, a Confederação Germânica, 39 estados autônomos, né? Ou, se você puxar ainda mais louco, quando a Prússia unifica de cima para baixo com o Bismarck. O maior estrategista é o Bismarck. Né? Então, assim, e a Itália também, que é o reino Piemonte e Sardenha, que é o Cavour. Mas eram reinos locais industriais e burgueses, que vão unificar dentro desse contexto ali de disputa de capitalismo monopolista financeiro. E a gente vê em cima disso o atraso que o Brasil tinha em relação a algumas potências europeias, e em especial, a gente falando aqui das raízes do Brasil, da independência, e evidentemente a gente tem a escravidão como uma mácula, a gente também tem a questão agrária muito forte. Não digo aqui se é ruim ou bom, eu digo que era muito forte. Né? E aí a gente só consegue mudar um pouco esse paradigma por força dessa intervenção europeia, no caso específico a Inglaterra, né, em 1850 ali, trazendo a quebra da escravidão, do tráfico negreiro. E aí, a partir disso, a gente consegue ter o Mauá, né? Ali ele consegue captar os excedentes para transformar em banco e transformar em indústria. É muito interessante você falar isso, porque assim... Se não fosse isso, nem mudava. O Brasil sempre foi uma colônia, um país agroexportador. E até hoje nós temos uma base... O agronegócio muito forte. Isso é muito importante. E é um Brasil que foi escravista e tem uma herança escravocrata. Até hoje, né? O Brasil é o local de mais escravos africanos. Que a escravidão africana é diferente da escravidão antiga, que é diferente da escravidão interna. Perfeito. São escravidões diferentes. Sem nenhum juízo de valor, a escravidão moderna ela é agressiva demais. Ela gera o cara do interior da África para o litoral da África, já morreu uma galera. Lá, esperando as embarcações, já morre uma galera. Na travessia já morre uma galera, e quando chega morre de banzo, na depressão, mais uma galera. Então, estima-se 5 milhões no Brasil, mas você pode pôr o dobro, a gente chama de diáspora africana. E aí eu vi um historiador, não sei se foi Laurentino Gomes, que não é historiador, é jornalista, mas tem uma das obras mais interessantes para mim, que é a Escravidão, uma obra que você aí em casa tem que ler, Escravidão, tem que ler essa obra, pelo amor de Deus. Que é... Então, o nome é A Escravidão. Escravidão, são 2 volumes. É maravilhoso. É um jornalista que escreve melhor que um historiador. O Laurentino Gomes, inclusive, escreveu a trilogia 1808, 1822 é muito e 1889. Muito bom. E é interessante porque nós vivemos num país em que teve mais tempo de escravidão do que fora dela. Ou seja, a nossa herança escravocrata é muito grande. Nosso pensamento ainda é escravocrata por uma questão de vivência. É um país com mais escravidão do que país sem escravidão. Então você imagina, mas isso a gente não está entrando no juízo de valor. São questões em que vai pegar o Barão e Visconde de Mauá. A escravidão é uma coisa que a gente não pode tirar desse personagem único. Porque ele foi contra a escravidão. Isso é uma das coisas mais loucas que tem. Ele foi contra a escravidão, ele foi contra o sistema. Ele pegou os 2 pilares da história do Brasil, que é o pilar agrícola e o pilar
que é escravista. Esses 2 pilares ele foi contra. E por um tempo ele venceu. Mas... exatamente. Ele combateu essas forças internas, né, essas elites. Sim. E realmente não foi tão simples, não foi tão fácil. Isso até porque, na verdade, todo o sistema econômico era baseado nesse sistema antigo, agrário e escravocrata. E ali, inclusive, uma curiosidade, todo contrato que ele fazia de prestação de serviços, de negócios, ele fazia constar que não poderia haver mão de obra escrava na prestação, na execução daquele serviço. Ele teve fazendas que... Ele fazia um compliance, né? Ele pegava escravos foragidos, né? Ele deixava a fazenda de ser um local para que escravos foragidos pudessem ir para lá. Então, olha que interessante. É um cara que vai mexer com 2 pilares da história do Brasil, que é a parte agrícola e a parte escravocrata, que até hoje nós temos isso, né? Você tem a ideia do racismo estrutural, que aí se remete ao Florestan Fernandes, o racismo recreativo, hoje Jamila fala muito isso, alguns professores também, e na parte agrícola, a parte do agronegócio, que é um dos pilares para que a economia esteja mais ou menos andando tranquila em relação à crise da pandemia. Mas veja que interessante, vocês meninos concordam comigo, a gente está falando sobre questões e não emitindo nenhum juízo, eu acho isso, acho aquilo. É porque se você não entender o patamar ali, a infraestrutura, as estruturas que estão ligadas à história do Brasil, você não entende o personagem. Como você bem disse, ele vai contra os 2. E é engraçado, né? Já vamos dar spoiler? Pode dar spoiler, dá spoiler! Ele perde. Ele perde. A inveja é muito grande. Quando uma pessoa começa a ter um patrimônio maior do que o que a gente já comentou, um patrimônio maior até do que o orçamento do Império, todo mundo... Vocês não estavam aqui antes, mas nós estamos aqui trocando uma ideia aqui de 1 hora e pouco. Né? Chega uma época que o Barão... Vou falar o Barão de Mauá, só para... Eu tenho o Visconde também, mas é o Barão de Mauá para não ficar comprido. É o mais famoso. O Barão de Mauá. Esse cara, para você ter uma ideia, tem uma época que tinha mais dinheiro. Olha isso, cara. Isso é muito louco. Que... o próprio governo, o próprio Império. 120 milhões de libras esterlinas, mais ou menos, e 90 e poucos milhões o Império. O cara tinha mais dinheiro que o Império, meu. Isso é muito louco, cara. Isso não pode. Isso você pode também. Não manjo nada de economia, os meninos que são especialistas. Mas não pode, cara. É muito louco. Vou comprar o Brasil, vou comprar o Brasil. Tanto é que é muito famoso até o filme da Rede Globo que a gente vai passar aqui na sequência, que é justamente isso. É uma alusão a isso, né? Que tinha o imperador e o rei do Brasil. Na verdade, o imperador era o Dom Pedro II, mas o rei, quem governava mesmo e quem fazia a engrenagem econômica do país inteiro funcionar, era o Barão de Mauá nesse período. Isso aconteceu até porque, na verdade, ele pegou um campo arrasado. Não existia empreendedorismo, não existia indústria. O Brasil era agrário com algum comércio. Porque era aquela ideia do português de comprar por um preço, vender por maior, ganhar um lucro. Só tinha isso. Não tinha casas bancárias desenvolvidas, não tinha indústria, não tinha prestação de serviço avançado. Tudo isso, até por ter sido ele o pioneiro em tudo isso, ele ganhou muito dinheiro. Né? Então a fortuna dele também se alavancou na grandiosidade que foi por conta de ser o primeiro, ser o único com a ideia liberal, manter essa ideia liberal, até lutar por isso. E isso que o Igor falou também é também interessante, porque pensa comigo, é um cara que está num mundo totalmente agrícola, totalmente escravocrata, totalmente ali, que não tem empreendedorismo, não tem investimento. Você pega o primeiro reinado, você nem dá tempo. Muito não sei se vocês sabem, Dom João VI levou todo o dinheiro do Brasil. Quebrou. O Brasil começa, meus queridos, quebrado. O Brasil começa quebrado. O Brasil aí você fala assim, corrupção. Isso é dá para um outro vídeo. Quando começa a corrupção, começou desde o Duarte da Costa. Os caras vão fazer a primeira capital, Salvador, os caras usaram ali areia da praia, caiu tudo, teve caixa 2, então é um negócio meio complicado. Mas você pegar a ideia do Barão, você imagina um cara que no primeiro reinado, o Dom Pedro I, ele vai pegar o Brasil totalmente quebrado. O Dom João VI vai embora em 1820, Revolução Liberal do Porto, e raspa todo o Tesouro Nacional. Então o Brasil já começa pobre. Tá, mas beleza, tem a Inglaterra ajudando. Dependente da Inglaterra, claro. Super dependente da Inglaterra, né? Que o ouro do Brasil já tinha ido para o século XVIII com o tratado de panos e vinhos, né? E aí o que acontece? O primeiro reinado, Dom Pedro está brigando com as elites rurais. Olha que Dom Pedro I, que tinha se juntado com os irmãos Andradas, agora brigam pela disputa de poder, pela outorga da Constituição de 1824. O pau quebrando ali. Então Dom Pedro perde
tudo, ficou impopular, ficou inábil, ficou autoritário, foi embora. E ele briga com o Andrada rapidinho, né? Questão de um ano e pouquinho, o Andrada já sai do governo dele. Mas quem são os irmãos Andradas ali? Isso. Representam o quê? Os grandes proprietários de terras escravos, essa elite agrícola. Nossa. E aí, pau quebrando, pau, ele vai lá tal, chega na regência, abdica, o Dom Pedro tem 5 anos, aí vem só revolta. É revolta pra lá, revolta pra cá, é de muçulmano, é de popular, é de tudo que você imagina. Porque a diversidade no Brasil é muito grande de povos. Então, a hora que o governo fraquejou um pouco, todo mundo aproveitou para tentar a insurgência, né? Sim, aí você tem vários... O que é mais, para mim, você em casa aí tá ouvindo, eu gosto do malês. Do malês é o mais louco que tem, né? São os muçulmanos ali. Aquele pessoal só com os facão na mão. Né? Os caras andavam com um símbolo de Alá, sabe? De Alá, lá. Que o cara colocava aqui, cara, ele falou, ninguém vai me matar porque Alá tá comigo. Ai, caraca. Mas eu entendo, tem uma sacada. O cara chegou lá, e aí? Vamos atirar na Guarda Nacional, vamos tirar ali naqueles muçulmanos. Fala, Alá me protege. Aí os caras olhavam para lá e os muçulmanos iam embora. Essa é a tática do Alá, entendeu? Com todo respeito. Alá no monte, né? Lá no monte. Os caras olhavam para lá, os caras iam até lá ali na prefeitura. Na prefeitura não, né? Na terra... A gente chama Terra Alta, como chama? Esqueci o nome. Salvador. Sim, Salvador é a Cidade Alta. Cidade Alta. Que tem a ver com a Acrópole, tem uma questão ali. Então. Mas então para chegar no Barão, você percebe que no segundo reinado tem uma estabilidade. Isso e é tem verdade, a nação. Isso é verdade. Então ele tem. Mas aí você fala, não, porque ele foi o primeiro. Porque ele tinha... Cara, esse cara ficou órfão 8 anos. Esse cara começou a trabalhar desde novo, junto com o português. O português faliu e ele não. Não, e o interessante é que ele veio com 9 anos, ele chegou no Rio de Janeiro em 1822. A história dele é junto com a independência do Brasil. E ele morre em 1889, junto com o fim do Império. Ele pega o Império inteiro. Ele pega o Império inteiro. Não, e ele participou, então, com o português, ele participou lá, né, negócio com o português, depois um negócio com a Inglaterra. E o cara da Inglaterra viu nele. O Mr. Porque o cara foi embora. Isso não, com 24 anos. Isso eu fiquei horrorizado. Horrorizado, extasiado quando vi, porque no filme não fala, né? O filme é até esse aqui, pra quem não viu, a capa tá aqui, ó. O filme Mauá, Imperador e o Rei, que é o da Globo. A gente recomenda, por mais que tenha um viés romantizado, claro. E tem um seriado também do History, também, que saiu há pouco tempo atrás, que é muito legal. Mas é isso, né? Então esse Carruthers, que era o sócio dele, que virou sócio dele, que no começo era o chefe dele, né? E ele viu realmente, com 24 anos, ele já torna o sócio e pica a mula para a Europa, claro, com problema de saúde um pouco, mas deixou na mão. Deixou na mão dele, com 24 anos ele já via competência. Mas aí que tem uma questão que a gente vai falar do Barão Investe, né? Do Barão Ensina. O cara sabia inglês. Ou seja, você acha que o cara ia dar para ele a sociedade, fica aqui se eu não soubesse inglês? Naquela época sabia inglês. Então, a questão do investimento no empreendedorismo não é só a capacidade que o cara tem. Você em casa aí que está ouvindo, você tem lá um ethos, né? Você tem lá um quê de empreendedor, de investidor, mas se você não tiver conhecimento, se você não tiver estudo, se não procurar chegar a tal, isso não vai acontecer de mão beijada. O cara sabia inglês, o cara foi resolver o negócio do Banco Brasil lá, ele estava lá e não quis vender as ações. Entendeu? Ou seja, o próprio Barão de Mauá, ele tinha, lógico, uma capacidade de enxergar o mundo de forma diferente, era um empreendedor nato, um cara que sabia tudo de economia no sentido ali interno, mas é um cara que não parava quieto. Não, exatamente, porque com 30 anos ele fala bem isso, até como uma dúvida que ele tinha naquela época, assim, porque com 30 anos ele já estava podre de rico, né? Sócio do Carruthers e já tinha conseguido ganhar muito dinheiro, e até retrata no filme. Então ele já não sabia nem o que fazer, assim, ele falava assim, ou eu vou ficar nessa vida aqui rico o resto da vida, ou vou empreender e ajudar o Brasil. E na verdade ele é o que o Jota falou, ele não conseguia ficar parado e ele queria ajudar o Brasil, ele foi arriscar o dinheiro, tanto é que ele perdeu. Se ele ficasse na dele o resto da vida, ele teria continuado. Na exposição aos credores, quando ele quebra e escreve, né, a exposição aos credores e ao público em geral, ele fala exatamente isso, que chegou a um ponto da vida em que ele já estava tão estabelecido e tão enriquecido, que ele não teria mais a necessidade de nada, mas ele opta por realmente empreender e modificar aquela realidade, né, arriscar o capital, arriscar o nome, né, e fazer isso. Mas eu não sei se vocês concordam, você em casa, vocês aqui, eu acho que o cara que tem essa visão, e não é enaltecendo o personagem, mas quem é empreendedor não para. O cara começa ali, o cara vai querer fazer... Os maiores empreendedores do mundo, eles não param.
cara pode ser milionário, mas é um negócio que é dele. Não, e o cara vai de cadeira de rodas se precisar. Do McDonald's, por exemplo, é famoso. Claro que tem a parte ruim dele por trás, né? O pessoal que já assistiu o filme Fome de Poder é muito bom, mas ele é famoso, no filme não mostra, mas ele ia até de cadeira de rodas trabalhar. O cara não para. O cara que realmente tem esse espírito empreendedor, ele morre não para. sendo Ele vai estudando tudo, ele vai investindo aqui, ele vai empreendendo. Então, esse é o ponto que eu acho que é uma figura importante a ser estudada, porque o cara que não parou. Né? Só alguns dados, por exemplo, ele virou barão primeiro, depois virou visconde. Tá? E aí tem algumas coisas que a gente pode apenas citar, mas eu acho que a gente só vai citar porque você pode na internet você vê, mas é primeira fundição de ferro estaleiro do país é dele, primeira ferrovia, que vem com o nome dele, é dele, a gente vai mostrar aqui. Início da exploração do Rio Amazonas e afluentes é dele. Iluminação pública, gás, é dele. É dele, né? Do Rio de Janeiro, que é a capital do Brasil. Você imagina, gente, você ouvindo aqui, fecha os olhos nesse momento. Você imagina o Rio de Janeiro do século XIX. Eu já tenho medo do Rio de Janeiro no começo, mas você vê lá tudo escuro, que usava lamparina, né? Usava com óleo de baleia, aí como não tinha, vai o que? Brasil, meu irmão, que é Brasil. Óleo de sardinha. Fedido pra caramba, tudo meio escuro. Os tigres passando por... né? Os caras viviam tudo, né? E o cara faz isso, cara, é muito legal. Uma iluminação. A gás. Legal, a diferença de cheiro, pra quem não entende, é muito grande. A insalubridade que existia já era grande, mas diminuiu por menos. Sim. E Banco do Brasil só é o que é porque ele segurou, né? O terceiro Banco do Brasil, porque apesar das falências, aí os ministros têm essa parte de economia melhor. É lógico que é uma coisa importante, porque o Banco do Brasil bonitinho. O Banco do Brasil. Gente, o Banco do Brasil é o que dá suporte aí para o FIES e suporte para a parte agrícola. Daí eu tenho algumas vezes os ministros falam, não, vamos privatizar. Primeiro que o Banco do Brasil não é estatizado. O Banco do Brasil é uma economia mista. Economia mista. Aí uma vez eu perguntei uma vez para um aluno meu assim, mas vamos privatizar. E aí, o que vai acontecer? Quem que vai financiar os estudantes com taxa de juros menor ou quem vai financiar a parte agrícola menor? Banco é banco. O banco pensa em ganhar dinheiro, na verdade. Isso que é bom, a gente está aqui falando de ver todos os lados. A gente nunca vai falar que um está certo e está errado. É igual o Mauá. O Mauá, quando a gente fala dele, não está falando só, nossa, então o Mauá é um herói. Não. Ele tem uns casos aí meio complicados. Sim. Não existe herói bandido, que a gente está dando um olhar para o empreendedorismo. E ninguém é santo. Ninguém é santo. Se for para citar uma das curiosidades relacionadas. Não. A sobrinha, hein? Sobrinha não vou falar nada. Ok. Aqui nós temos uma pequena fofoca, hein? Casou com a sobrinha. Casou com a sobrinha. Aí, deu um pedra especial. Mas eu digo assim, da figura controvertida, em parte, pelo menos, que foi como o Jota colocou, não é só um herói. Uma das jogadas inteligentes que ele fez, ali por volta de 1800 na década de 1860, ele fez o quê? Ele fez a compra de toda a libra do mercado do Rio de Janeiro, até o ponto em que faltou a libra, e depois ele fez a venda sobrevalorizada e prejudicou muitos comerciantes, né? O comércio, a atividade. Até os sócios ingleses dele que perderam muito dinheiro. Em alguns pontos ele saiu ganhando muito nesse caso, mas também teve ali todo um prejuízo para outros. Assim. Nada é perfeito. Cabo submarino, né? Para se comunicar, hoje em dia tem WhatsApp, internet, mas naquela época era navio, levando a carta lá para a Europa, demorava meses. Verdade. Então ele fez um cabo que passava por meio de telégrafo, foi uma informação básica. Da América do Sul para a Europa, mas se acontecesse alguma coisa, ficava sabendo no mesmo dia na Europa, coisa que aqui no Brasil demorava muito tempo para chegar lá. A primeira estrada de ferro na América do Sul é dele, é interessante. E ele fez uma estrada de ferro que subia a serra, né? Isso é muito interessante. A gente vai até mostrar aqui mais para frente, mais uma. Vai mais uma. Mais uma só. Aí, a estrada de ferro que subia a serra de Santos, né? Imagine para subir, tinha que ter um cabo de aço para puxar a locomotiva. Tinha um contrapeso, né? Para quem gosta de série, como o Igor falou, Game of Thrones. Tá? A subida da muralha, né? O elevador lá. Só não tem os walk lá, só que vai tudo bem. Aqui não tem, mas... não tinha White Walker. Tá certinho. Mas então, não tinha os monstros, né? Não dá para tirar a figura do Mauá como principal, né? Nos primórdios do capitalismo no Brasil. Não tem como tirá-lo esse pioneiro. Então, é importante. E ver que o cara teve... mas ele teve coisas boas. Não, o cara teve que lutar muito. Como eu disse para vocês. O cara vai ter problema com o imperador por uma questão de prestígio. Tem problema com
elites agrárias que vão querer derrubar de qualquer jeito, porque o negócio é café. E mesmo ele auxiliando a elite agrária que ele transportava o café dos caras. O cara vai contra a escravidão, a galera tá pé da vida com ele. Então assim, o cara pega os dois pilares, escravocratas e grandes latifundiários, a galera quer acabar com ele. E fora, eventualmente, essas forças internas que amarraram ele também... Ao mesmo tempo que eram sócios e era onde ele financiava o empreendimento, os ingleses também tinham interesse ali de um imperialismo econômico que combatia com as iniciativas do Mauá a ponto de a grandeza dele aqui no Brasil, do banco, a juros mais baixos, de fazer produtos nacionais, se chocava com os interesses ingleses a ponto dele ser sabotado. Não, ele sabotado diversas vezes, não sabia nem se eram os ingleses, se eram os portugueses, naquela época não tinha câmera na rua, mas o pessoal, o estaleiro que o Jota falou, o Ponta de Areia, o pessoal queimou, tacou fogo, e claro que tacaram fogo de noite, o negócio não estava nem funcionando, então foi criminoso, não se sabe se é inglês, se é português, o pessoal, todo mundo queria dar um jeito nele. Ingleses, as próprias elites rurais que estavam no poder na época, ele tinha um pouco de apoio dos liberais e da maçonaria. Quando os liberais e maçonaria saem do ministério, lembramos que é um parlamentarismo às avessas, ele perde ali. O imperador, aí não tem como falar se é verdade, mas fica um pouco isso, meio assim, que esse cara tem mais moral que eu, o cara tem mais dinheiro que eu, aí eu quero fazer a Guerra do Paraguai, ele é contra a Guerra do Paraguai, esse cara tá batendo de frente com a escravidão, com os guardas latifundiários que hoje estão no poder e me assessoram. Dom Pedro II é um outro vídeo. É uma figura também controversa na história. Então a gente tem que tomar um certo cuidado. O cara tem 17 empresas em 6 países. Naquela época. A força que ele tinha era muito grande. Então o imperador se sentia até ameaçado pela força econômica. Pelo prestígio. A casa bancária dele tinha sede em quase todas as províncias, na época, províncias. E também em Nova York, Paris, Inglaterra, você pensa assim, um banco que naquela época tinha sede, tinha filial em diversas regiões e países. Enfim, um empreendimento multinacional para aquele ano. Eu acho que a gente está querendo colocar aqui, todos nós, quanto esse cara foi importante no Brasil e quanto nós não estudamos. O legado dele é realmente a tentativa de modernização, o surto industrial que ele produziu. Esse vídeo que nós estamos fazendo aí, o Barão Invest, é óbvio que você pode usar isso para o vestibular, né? Porque eu, como sou professor de história para cursinho, a gente não aprofunda dessa maneira. Perfeito. Né? Você que quer investir, quer ser empreendedor, é um cara para você se espelhar, você entender que vai ter gente boicotando você de todas as maneiras. E não gerar esse boicote, mas é um cara que lutou contra essa galera toda. Lutou e foi a favor da liberdade, ao liberalismo econômico, à industrialização. Ele foi para ele cima. Foi. E tanto é que uma curiosidade bem legal é que o nome, né, Barão de Mauá, uma historiadora famosa fala... Uma das hipóteses prováveis disso é que justamente era uma sacanagemzinha que fizeram com ele. O Mauá era um trocadilho ali, uma cacofonia com, nesse homem, um Mauá. Então juntava com o Barão de um Mauá, né? Então realmente já era. Por quê? Porque a visão da elite era contrária. A elite ela era escravista e, logicamente, agrícola. Ela não quer uma industrialização no Brasil, ela vai perder o poder. E aí, logicamente, o Dom Pedro II ali, escutando na galera, o cara vai boicotando, vai perdendo tudo, ele vai falindo. Os ingleses também vão boicotar, vão ajudar essa falência. E o governo, ele dependia muito do governo assim para comprar, porque não tinha ninguém naquela época que comprava os produtos dele. A Ponta de Areia mesmo pegou fogo, ele reconstruiu, voltou a vender tudo, mas não tinha quem comprasse. O dia que o governo chegou e falou que não ia mais comprar, ele teve que fechar as portas, não tinha quem comprasse, eram coisas básicas, né? Era navio que precisava para levar a mercadoria, ninguém comprava, era encanamento para levar água para as casas, ninguém comprava. Ele foi muito importante, por exemplo, mesmo não querendo, nas guerras do Prata, no Uruguai. Apoiando o Partido Colorado contra o Blanco, mesmo não querendo, e contra a Guerra do Paraguai, que era uma coisa pessoal entre Dom Pedro II e os Toronópolis. E ele já fez para ganhar o apoio do imperador, e o imperador, claro que ganhou, aproveitou naquela hora e depois já escanteou ele de novo. E eu não sei, só para a gente falar que é muito interessante, e eu acho legal para mostrar para vocês aqui, todos nós, como a figura desse cara é tão importante, o cara faliu. Ele faliu totalmente, assim, o cara perdeu tudo, estava lá em cima e embaixo. Mas é um cara que, isso eu acho interessante, isso é um exemplo.
é um caráter. Ele pagou todas as suas dívidas, né? Eu acho que isso é muito importante. Pagou e, na verdade, E sobrou um pouquinho. Sobrava um ainda um pouco. No momento em que ele quebra, especialmente ali naquele momento, em 1878, restava basicamente a Casa Mauá. Os outros empreendimentos ele já tinha vendido. Já tinha vendido principalmente para inglês, né? Que era quem tinha Já dinheiro tinham pra comprar. dado, de certa forma, alguns pequenos golpes nele. Ele acabou tendo que vender as estradas de ferro. Ele já tinha fechado Ponta de Areia por conta Era com das diabetes tarifas. na época também. Já estava doente. Já estava doente. É verdade. E ali, naquele ano, ele quebra por não conseguir fechar o caixa bancário. Ele não tinha liquidez, ele não tinha o dinheiro à vista, ele Mas tinha para um propriedade. dia, para um dia. Hoje em dia é muito comum isso. Até hoje essa legislação é a mesma. Então, assim, um banco, uma agência, qualquer agência do Brasil, seja um Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, precisa fechar o caixa. Se não fecha, eles fazem um empréstimo. Inclusive, a gente já falou, o CDI, sobre o CDI é a taxa e o CDB. Isso. Empréstimo interbancário. Que é interbancário que eles emprestam de um dia para o outro ou de um curto prazo para fechar esse caixa e conseguir. Naquela época, quem podia emprestar para o Banco do Mauá fechar o caixa era só o Banco do Brasil, que era do governo, que era da elite. O que fizeram? Não, vamos quebrar o Mauá. Finalmente vamos quebrar o Mauá. E quebraram. Mas o que acontece? Naquele momento, o balanço dele, o demonstrativo de resultado, para a gente colocar assim, era positivo. Ele ainda teria, né, até no auge ele teve 60 bilhões de dólares atualizados. Só para ter noção, né? O mais rico coisa. antes dele era quer dizer, depois dele até, né? Porque ele veio antes na história, mas o mais rico que a gente conhecia era o Ike Batista, com 30 bi de dólares, né? Hoje em dia tá Paulo Lema com 19 bilhões de dólares. E ele tinha 60 bi de dólares. 60 bi de dólares. Era 3 vezes mais do que o atual de uma economia. O cara ter mais Brasil. dinheiro que o próprio Estado é um negócio impressionante. E quando ele quebra, nesse momento, ele ainda quebra com um saldo positivo de R$1 bilhão. Sim. Ele quebra, ele é considerado um falido por conta das leis do Império, de como se regia ali o comércio, a indústria. E ele tinha o patrimônio, mas não conseguia fazer isso virar dinheiro. Não era líquido. Ele não era líquido, né? Não ele era tinha, dinheiro na mão. Evidentemente, mas ele trilhões de cabeças de gado, por exemplo, trilhões de imóveis, enfim, nada era líquido assim para executar as dívidas. Você não consegue pagar a dívida em boi, né? Mas ele quebra sendo dono de uma fortuna ainda de R$1 bilhão atualizados para os dias. É interessante que eu falei, ele acaba com a vida e fala, olha, eu tô morrendo, mas as minhas dívidas estão pagas. Isso ele limpa o nome dele, ele trata isso inclusive na exposição dos credores, ele ressalta muito, ele fala assim, olha, eu estou escrevendo essa exposição dos credores porque eu acho que a grandeza da minha obra não pode ser perdida pelo que estão fazendo comigo. Isso é uma outra coisa. O legado que eu quero deixar é maior do que simplesmente... E mesmo eu não quebrando, eles dizem que eu quebrei e eu não quero que esse legado seja destruído. É como eu afirmo, não é enaltecendo a figura, mas é pegar da figura histórica o que ela pode nos ensinar. Que eu acho que os meninos aqui também concordam, que o cara é empreendedor, o cara é investidor, o cara lutou contra a base no Brasil, que rege historicamente este país e mesmo assim conseguiu chegar num ápice. Então ele foi lá, ele foi e conseguiu. Isso eu acho que é um ensinamento para todos aqui. Um dos resultados do trabalho, coloca lá na tela. A gente tem aqui, uma máquina a vapor, que vamos considerar um trator. Que é praticamente um trator, um arado a vapor. Revolução Industrial. Na época segunda usado fase da Revolução Industrial, muito utilizado na cana-de-açúcar na América Central também, né? Que foi um dos produtos, né? Uma das tecnologias que ele importou para usar aqui no Brasil. Importou e implantou. Né? Veja bem, a gente hoje ainda diria, nossa, isso é um trator mecanizado, é legal. Pô, ele fez isso há 150 anos atrás. Sim, impressionante, né? É um colosso. Então, é isso que eu acho. Eu acho que é uma figura importante para que todos que estão ouvindo falem, se eu quero empreender, se eu quero investir, cara, porque é um exemplo, né? E como a gente também tem que ter essa mentalidade e realmente conseguir fazer com que o empreendedorismo seja maior do que as dificuldades que a gente encontra. Acho isso. Né? Uma outra curiosidade que eu esqueci de mencionar no caso do Barão de Mauá é que justamente a legislação que, vamos dizer, tragou ele ali para a insolvência do banco e a falência, juro por Deus, era a lei que tratava sobre empresas, abertura de empresas. Então a gente tinha uma legislação sobre abertura de empresas, sobre participação societária. Se você acha difícil abrir empresa hoje, vê o nome dessa lei. Hoje em dia a gente tem aquela mentalidade de tirar a burocracia, desburocratizar, modernizar. Não. Lá a lei chamava, juro por Deus, a lei que abria empresas, lei dos entraves. A lei que tratava sobre empresas, abertura de empresas, a participação societária. Era uma lei para você não abrir a empresa. Mas é o Brasil, nesse ponto. Tanto que dessa lei de 1860 até 1882, né, 20 e tantos anos, só se abriram 16 empresas em sociedade anônima. 16 em 22 anos. Depois, quando caiu a lei, foram mais de 120 em um período muito mais curto. Aí você entende um pouco porque na hora que vem o Rui Barbosa
No encilhamento? No encilhamento, o cara não consegue. E né? foi uma crise que aconteceu no começo da Esse República. é outro né? cara que foi Magnífico. muito... Foi outro vídeo que dá para fazer. Sim. Um dos maiores políticos Apesar desse dele país. não ser economista, né? Ele não é economista, ele é um dos maiores políticos do Brasil. Isso ele é. Só que assim, cara, o que fizeram com ele no encilhamento também mostra um pouco... E a mentalidade do brasileiro. Porque o encilhamento, na verdade, o pessoal ele pegou, colocou dinheiro, né? Pra galera, imprimiu dinheiro pra conseguir colocar em empresas, né? Então o pessoal trazia a planta da empresa para os órgãos competentes, sim, não para ele. Dava né? dinheiro. E ele dava o dinheiro para a pessoa construir o negócio. Só que o pessoal só fazia a planta e sumia com o dinheiro. Aí deve ter uma relação com o ensinamento, com a questão do auxílio na pandemia, né? Isso. E eu escutava muito isso, o Estado tem que ajudar na pandemia, legal, o Estado tem que dar dinheiro, vamos fazer papel moeda. Isso. A questão que eu acho que entra no Rui Barbosa, que é um político, e no Barão de Mauá, é também de puxar essa mentalidade do brasileiro. De depender do governo sempre. Né? Não só de depender, mas da falta do conhecimento e do ensino que deveria existir desde o começo. Como criança, de ser um empreendedor, um cara que vai investir, um cara que está empreendendo, não só para ele, mas para a sociedade que ele vive. Sim. Talvez se o Mauá, se o Mauá tivesse um viés um pouco político, hoje nós estaríamos ali como, sei lá, um dos maiores nomes da história do Brasil. O que faltou um pouco no Mauá foi a parte mais política, que o Rui Barbosa tinha, mas não tinha o viés econômico. Eu acho que o que mexe muito com isso, não sei se vocês ouvintes acham, coloquem nos comentários depois, o problema é a mentalidade no Brasil. Essa mentalidade brasileira ainda que não é empreendedora. Na verdade, eu estava até vendo isso hoje, que realmente existia esse embate entre duas mentalidades luso-brasileiras, vamos colocar assim. Uma, a daquele português comerciante, que veio cacheiro viajante, que veio descobrir as Américas, mares dantes nunca navegados, fez as navegações, empreendeu, ao mesmo tempo em que existia uma cultura ibérica ali, do ócio, da nobreza, da escravidão. Né? O que venceu, infelizmente, entre uma coisa e outra, entre esse, vamos dizer, esse entusiasmo, entre essa iniciativa de navegações e comércio e a escravidão agrária, a renda fixa, o não ao trabalho, não ao trabalho manual, né? Inclusive, quando o Mauá foi iniciar a primeira ferrovia, a primeira estrada de ferro, ele dá uma pá cravejada de diamantes, de jacarandá para o imperador, dá uma pasada de terra, mas isso foi considerado uma humilhação, um ultraje. E ele achou que ia ser um negócio bonito, uma pá toda enfeitada, que o imperador fosse gostar. Mas nem o imperador, nem a nobreza gostou, porque não podia um imperador, nem um nobre pegar, não podia nem, não era fazer. Não podia nem pegar. Não podia nem pegar. Essa é uma visão. Uma ferramenta Portugal, de trabalho. Né? Que vem dos gregos, a ideia do trabalho manual, não, né, ser coisa de escravo, vem de Aristóteles, Aristóteles, falava de escravidão. Então é uma questão sim, mas eu acho que a gente foca na mentalidade do brasileiro, que eu acho que está mudando, viu, Minos? Eu acho que agora começa a se estudar mais como investir em bolsa, como ser empreendedor, como ter educação financeira. Se você não tem educação financeira, se você não tiver essa visão econômica, você não adianta. Tudo que você vai ganhar, você vai dever. Tá perdido. E até porque um país é formado de pessoas. E as pessoas organizadas e mais organizadas financeiramente, e até em outras qualidades da vida, social, política também, que a gente tem metade do Brasil até se pensa um pouco política e a outra metade nem se interessa, ou até mais da metade não se interessa. Então esse é um erro muito grande, porque daí na verdade os que não se interessam como voto obrigatório ainda no Brasil, os que não se interessam que elegem os presidentes e os políticos, tudo, ou seja, quem não se interessa, e nem acompanha, então não sabe se o cara tem boa intenção, não tem, Então, por isso que eu acho que agora é a hora eu acho que o brasileiro tem que ter essa educação financeira, tem que ter essa mentalidade. E eu repito, eu acho que a gente chegou aqui num diálogo que a gente teve um final, uma conclusão que talvez faltou ao Barão de Mauá. Uma parte política. O famoso... Tem que se entender no Brasil, não sei se vocês concordam, que nós estamos... Sérgio Buarque de Holanda, É um homem cordial. O brasileiro vê as coisas com paixão, com emoção. Não sabe separar a esfera pública da esfera privada. E talvez o próprio Barão de Mauá tenha entrado nessa cilada de não saber separar e acabou sofrendo com todos os ataques pessoais e questões históricas que deixaram ele de ser um grande nome, ser mais um nome aí que a gente estuda mais ou menos ali.
Então, a gente tem o legado do Barão de Mauá, numa frase aqui, que é uma das mais famosas dele, né? O melhor programa econômico do governo é não atrapalhar aqueles que produzem, investem, poupam, empregam, trabalham e consomem. Então, é tudo aquilo que a gente falou, né? Que o legado dele é justamente trazer essa visão do empreendedor, essa visão da iniciativa, da liderança, do entusiasmo, né? Que na verdade se traduz assim em uma liberdade política, né? Ele defendia a anti-escravidão, uma liberdade econômica, o liberalismo econômico, dissociado desse Estado muito pesado. Enfim, a gente pode ter... Eles que produzem, investem, poupam, empregam, trabalham e consomem. A gente só vai ter isso realmente sendo um Estado mínimo, um Estado mais presente, quando as pessoas souberem fazer isso. Esse é o grande ponto. Não adianta você ter um Estado mínimo se as pessoas que vivem em sociedade não sabem investir, ser empreendedor. Meninos aqui estão fazendo um trabalho excelente com o Barão Investe, o Barão Ensina. Tem gente que tem que estudar para mexer com isso. O cara que vai mexer se não tem estudo, dança. Então, não adianta, vou investir, vou ter responsabilidade. E assim, você não ensina isso para a molecada. E, consequentemente, a molecada não tendo conhecimento, como que eles vão poder ser empreendedores? Até porque daí, dando uma pitadinha realmente do objetivo do canal, Barão Investe, né? A riqueza, né? A questão, o dinheiro é simplesmente um papel de troca. Ele ali não é a riqueza em si. A riqueza em si é o acúmulo de trabalho, é o acúmulo de esforço organizado e a que produção você aplica final, dentro daquele dinheiro. E é o que gera a produção. Por isso que, na verdade, a gente fala que não adianta tanto soltar tanto dinheiro na economia e fazer o auxílio gigante, como muita gente quer, porque causa inflação, não tem o produto. Entendeu? Se você colocar mais dinheiro na economia, imprimir lá na maquininha dinheiro e jogar para o pessoal, realmente, sim, que é complexo a economia. E, logicamente, conectar essa economia para um conhecimento de política para poder conseguir fazer da sua vida algo assim que queira, que tenha vontade e que possa ter sucesso. Como o Mauá teve. O Mauá teve um sucesso, talvez um dos maiores sucessos de um... Não, e compreender que você pode fazer o que você gosta, né? Porque, na verdade, assim, claro... Na verdade, se for para fazer bem feito, tem que fazer o que gosta. Gosta para você conseguir fazer bem feito, né? Senão, claro, a história de ser um Estado que cuida de todo mundo é o problema. Porque o Estado, se for cuidar de todo mundo, ele vai querer que todo mundo plante, em vez de todo mundo desenvolver inovação. Porque daí plantando, todo mundo come, todo mundo tem uma casinha, tá feito. Mas você não vai querer ser só agricultor. A questão é essa, né? A questão é justamente ser, além da riqueza em si, além de uma fortuna em si, é ter propósito definido para mais coisa, seja espiritualmente, seja... É muito fácil falar assim, não, eu quero enriquecer e dinheiro por dinheiro não vai te levar necessariamente a nada. Na verdade, tanto figuras como Mauá, mas como figuras atuais, seja Warren Buffett, enfim, os grandes bilionários do mundo... Por que eles continuariam trabalhando com tanto afinco, com tanto esmero? Na verdade, a gente cai até numa cultura de massas, numa questão de consumo, de consumismo, que muitas pessoas acabam se perdendo. No luxo, claro. Começa a comprar 30 Ferrari. Eu sempre falei, o dinheiro é importante, saber trabalhar com dinheiro é algo necessário, algo assim essencial no capitalismo financeiro que nós vivemos. E acho que o dinheiro é meio para todo tipo de estrutura. Quando você tem dinheiro, você tem todo um suporte. Quando o dinheiro é fim e não meio, aí você fica escravo do dinheiro. Sendo escravo do dinheiro, logicamente, as coisas começam a dar problema. Mas o dinheiro como meio, ele te fornece amplitude de vivência, de materialismo e de outras coisas que você te agregam na tua vivência de vida. Então, como eu disse, o Mauá é uma experiência que eu acho que não viveu pelo dinheiro. Eu acho que o dinheiro dele foi meio para fazer aquilo que ele queria trazer de um marco, de um legado. Ele chegou ao ápice, o que mostrou que o que a gente consegue concluir é que se você quer ser empreendedor, estude. Se você quer investir, quer conhecer economia, estude. Muito. Se você quiser mexer com o bolso, não estude muito. E não só, sabe, se quer ser um empreendedor na sua vida, então vá, lute, estude e conquiste. Porque aí se você vai transformar o dinheiro e o sucesso financeiro como meio e não como o fim da sua vida. O legado do Mauá como empreendedor, né, como um liberal, realmente ele não tinha nenhuma dessas pechas, nenhuma dessas amarras que a gente tem muitas vezes. Não, é culpa do governo, é culpa da sociedade, é culpa do Brasil. O Brasil não vou fazer isso. Não vou fazer o imposto, é o imposto. Né? Não, o cara foi pra frente, estudar. É o sol do Brasil, é o país tropical. Eu acho que esse é o legado.
E é isso aí, né? Eu acho que isso você aí. tem alguma... Eu quero agradecer a vocês. Obrigado, Agradecer Jorge. muito. Imagina, você é o nosso primeiro convidado aqui, a Imagina, gente fica muito contente. ex-alunos, né? E assim, é muito legal trazer Mauá. Eu quero vir mais. Eu adorei. Não, tá? Teremos novos próximos episódios. Temos aí coisas aí. E não deixe de curtir para o professor vir mais aí, é nosso verdade. professor Jota. Aqui Curtir, é quase um Game compartilhar of e marcar os Thrones. Teremos seus. várias temporadas. Vai ter 8 temporadas. Só não vai ter a última porque é muito chata, né? Verdade. Gente, obrigado, Vinícius. Obrigado. Valeu, obrigado. Foi ótimo, gente. De Obrigado. coração. Tchau, Obrigado. tchau. Valeu. Até mais. Valeu. Tchau. Tchau. Investe, hein? Vamos lá. Obrigadão.